Olá, essa é a nossa aula de Química com o tema Polímeros Naturais e nós vamos observar as borrachas, os polissacarídeos, as proteínas. Essa aula é para a terceira série do ensino médio. Eu sou a professora Daniele Nascimento e essa é a nossa 28ª aula de Química. Então, o que são polímeros? Do grego, como vocês já viram na aula passada, polímero significa muitas partes. E através da junção de várias moléculas que vão formar uma molécula, bem grande, podemos dizer assim. Então, nós temos o monômero, e esse monômero vai ter essa quebra da dupla ligação. No caso, insaturado, ele vai deixar de ser. E quando junta várias substâncias iguais a essa, nós temos os polímeros, Então, polietileno, ele deriva dessa quebra da dupla. E quando eu junto vários etilenos, eu vou formar um polímero. Então, nós temos o exemplo de uma molécula, onde ela vai se juntar com várias moléculas iguais, que vai formar uma cadeia normal. E nós temos outro exemplo de polímero, que é uma cadeia ramificada, como vocês observam nessa imagem aqui. Esse Nzinho, gente, ele vai depender do tamanho que é a cadeia. Então, pode ter 10, 20, 30, 40 repetições dessa estrutura aqui, formando um polímero. Então, os polímeros, como nós vimos na aula passada, são dois tipos: os naturais e os polímeros sintéticos ou artificiais. Na aula passada, nós trabalhamos já sobre esses sintéticos. E nós vamos trabalhar hoje os polímeros naturais, que são produzidos por processos naturais, como celulose, proteínas, lácteo, e entre outras substâncias também. Então, vamos lá. Polímeros naturais. Temos o exemplo da celulose, do amido, do lácteo natural, no caso da borracha, da seringa. Então, vamos lá. A caseína, proteínas do leite, a seda, fios de tear, no caso da aranha, proteínas do tipo beta-queratina também. Nós temos aqui algumas imagens que representam aonde estão esses polímeros naturais, principalmente nos nossos alimentos, alguns produtos industrializados também, que usam como base de matéria-prima polímeros naturais. Nós temos aqui o exemplo das principais que nós vamos avaliar hoje, que são a borracha, polissacarídeos, que no caso podemos dizer que estão nos alimentos, e as proteínas, como você pode observar nessa imagem aqui. Bem, polímeros naturais derivados da borracha, nós temos nosso melhor exemplo, o poliisopreno, que é um processo extraído através da seringueira, aquele leite, que vocês conhecem bem, vocês já devem ter estudado na aula de História, de Geografia. E no caso, ele passa por um processo para poder obter a borracha. E aqui são reações, para obtenção através de uma pressão e um aquecimento e um catalisador que vai ocasionar na formação desse polímero, Então, para a formação da borracha. Nós temos aqui o exemplo, bem mais detalhado, onde você pode observar que existe, a quebra dessas duas ligações, pi, e na presença de um catalisador específico, a uma determinada pressão e temperatura, o aumento de temperatura, ela vai formar o quê? Vai formar uma ligação aqui no meio. Você percebe que aqui não tinha ligação no meio, E ele vai formar esse polímero, que vai se ligar. Nós temos também aqui os polímeros naturais da borracha, falando ainda da seringa, o processo de vulcanização, onde a borracha ela passa pelo processo de entrar em contato com enxofre, para poder ocasionar maior elasticidade e também uma maior resistência nessa borracha.
A aplicação desses polímeros derivados da borracha, né? Podemos observar nos preservativos, luvas cirúrgicas, balões de aniversário, bicos de mamadeira, bicos de chupeta, elásticos, borracha, principalmente as borrachas escolares e pneus de grande porte, como os pneus de trator. É interessante observar que na época da Segunda Guerra Mundial, o Brasil e principalmente o Acre, ele foi um grande exportador, né, da seringueira, né, como matéria-prima para a produção da borracha, né, que foi usado na Segunda Guerra Mundial. E um dos lugares que eles acharam com maior acesso foi principalmente o estado do Acre, né, como vocês sabem, da Revolução Acreana. Então, temos também como polímeros naturais os polissacarídeos, que são polímeros naturais, como são ditos, também chamados de glicanos, que são carboidratos. Eles são compostos de carbono, hidrogênio e oxigênio. E em hidrólise, na presença de água, eles vão formar monômeros, né? Monossacarídeos, que são reservas de energias essenciais para a nossa vida. Nós temos aqui o exemplo do amido, né, que é um polissacarídeo. Ele vai interagir com a água, ele vai formar a glicose e a celulose, que é outro tipo de polissacarídeo, né, e também ele vai passar por outro processo de reação com a água para formar a glicose de novo. Os polissacarídeos, né, polímeros naturais. Quais são os exemplos que nós temos? Nós temos o amido, o glicogênio e a celulose. Bem, os polímeros nós temos os polissacarídeos, como nós temos exemplo aqui, ó, temos exemplo da glicose não ramificada. E nós temos outro exemplo de glicose ramificada, no caso aí, você vê que ela é bem grande essa estrutura, né? E nós temos os polissacarídeos principalmente nos alimentos, gente. Então, são ricos, fontes de muita energia no nosso corpo, né? E por conta disso também eles acabam sendo muitas vezes acumulados, dependendo do tipo de carboidrato que é ingerido. Alimentos como farinha, o macarrão, rico em amido, né? Como vocês podem perceber, a junção de monômeros para formar polissacarídeos mais água são fundamentais para a nossa vida. Nós temos aqui outro exemplo de polissacarídeo aqui, nessa cadeia enorme, que ela chega a ter, na questão dos grãos, 80%, né, de polissacarídeo. E olha só aqui, ó, ele vai fazer ligações peptídicas, né, que são ligações de hidrogênio, né, vai eliminar hidrogênio dessa cadeia aqui como exemplo. Nós temos o exemplo fundamental dos polissacarídeos na nossa vida, né? Principalmente na questão da respiração, no processo de fotossíntese, na produção dos alimentos, né? Na formação dos alimentos que são fundamentais para a nossa vida. Nós temos os carboidratos, né? O amido, a celulose, através do milho, do arroz, do feijão, caule da batata, raízes, né? Principalmente de mandioca, folhas. Eles estão presentes na nossa vida e são ricos, né? Em fontes de energia para nós. Exemplo do amido aqui, essa estrutura que é o amido, que nós podemos observar, né, que ele tem a presença de carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Ele se repete. Bem, eu trouxe uma charge para vocês falando sobre a questão da importância deles, né? E na imagem você vê aqui as abelhas dizendo, bom, ninguém pode dizer que o nosso trabalho é amargo, né? Então, elas produzem uma quantidade muito grande, né, de carboidratos que são importantes para o nosso organismo. Nós temos aqui o exemplo também da celulose, que é encontrado nas plantas também, no algodão, como vocês podem observar. E o glicogênio também, que é observado também no nosso dia a dia, nos animais. Nós temos as proteínas, gente, que são polímeros naturais. Aqui nós temos o exemplo da proteína, que está em lilás aqui. Proteínas são compostos formados pela reação de polimerização, por condensação. É um processo onde você vai observar os aminoácidos, ok? Então,
proteínas, né? No caso, ele vai falar primeiro. É a parte mais importante, né, para a existência da vida, também são as proteínas. Elas são encontradas nos animais, como você pode observar. Ela tem uma fonte, né, de enriquecimento, onde também são feitas ligações peptídicas, né, que são ligações de hidrogênio para poder, que vai liberar água e também vai formar essa proteína. Dependendo da quantidade aqui, ela vai formar um polímero, porque vai se repetir, né, essa quantidade dessa fórmula aqui molecular. Exemplo da proteína, nós sabemos, né, que existem os aminoácidos e aqui existem os ácidos carboxílicos, né, que compõem esse aminoácido. E onde é que estão as proteínas? Estão no nosso cabelo, nas enzimas do nosso corpo, né, da saliva, nos hormônios, fibras musculares, tendões, unhas, fibras nervosas, né, na nossa pele também. Então, nós precisamos muito dessa proteína. E a proteína também ela é usada como síntese proteica, né, no caso, para a formação do DNA e o RNA. Nós temos também, onde é que elas estão, né, no nosso organismo, né, proteínas estruturais, proteínas de transporte, tudo isso faz parte da nossa existência hoje, né, proteínas de contração, membranas celulares também, as proteínas que são ricas, né, tanto na questão da vegetação quanto na questão do nosso corpo também. E nós temos o ciclo do nitrogênio. Quando você fala de aminoácido, você vai estar relacionando também esse ciclo, que é tão importante. Na agricultura, hoje, eles fazem adubação com nitrogênio, né, com a amônia, justamente para obter esse ciclo natural, que antigamente ocorria de forma natural e hoje, pelas ações humanas, acabou sendo, né, acabou tendo ação humana para poder corrigir o solo, né? Aqui nós temos o exemplo das proteínas, onde é que elas são encontradas, né, principalmente nos alimentos, no nosso corpo, na vegetação. E o principal problema hoje, gente, sobre os polímeros, é que os polímeros sintéticos que vocês observaram na aula passada, eles duram entre 300 a 450 anos para se decompor. E a solução para esse problema é a existência, o uso de polímeros naturais para produzir plásticos, né? Visando minimizar esses efeitos ao meio ambiente. Exercitando, quais os elementos faz parte de um polímero natural correspondente às proteínas? Quais são esses elementos? Então, você observando aqui, você vai saber que a alternativa é a letra C. Nós temos o nitrogênio, o oxigênio, carbono e hidrogênio que fazem parte da proteína. Então, pessoal, por hoje é só nossa aula. Acesse a plataforma Eduque e até a nossa próxima aula.